Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de escolas. Histórias assombradas. Brincadeira do compasso na aula de matemática. O moço que nos conta esse relato é professor e trabalha há 8 anos no estado. Um dia, na aula de geometria, para o pessoal do 7º ano do ensino fundamental, a aula era sobre ângulos, portanto, iriam usar o compasso para calcular a área da circunferência. Então, o moço que nos conta esse relato passou o conteúdo, em sala de aula, passou os cálculos e ensinou a galerinha a manusear o compasso. E ele diz como era uma dobradinha, eram 2 aulas seguidas dele mesmo ali de geometria. Quando faltavam uns 20 minutos para terminar a aula dele, ele deu esse tempinho para a molecada descansar um pouco, para conversarem um pouquinho enquanto ele corrigia as provas que ele tinha aplicado naquele mesmo dia para uma outra sala. Passados uns 5 ou 10 minutos disso, um grupo de alunas foi até a mesa dele e uma delas não parava de chorar. Mas ele conta que não era um choro manhoso, como eles estão acostumados a ver no dia a dia da escola. Era um choro de desespero, sendo que a aluna tinha por volta de 13 anos de idade e ela chorava para valer, de soluçar. Ele mesmo ficou super assustado e preocupado, ele achou que alguma coisa muito séria tivesse acontecido a ela nesse período que ele estava ali abaixado corrigindo as provas. E ele perguntou para as alunas o que tinha acontecido com aquela menina. E as meninas responderam que elas estavam fazendo a famosa brincadeira do compasso. E relataram que fizeram os números de 0 a 9, o abecedário, como se fosse uma tábua Ouija, só que fizeram numa folha de papel. Fizeram uma pergunta lá para um espírito que elas mesmas evocaram e parece que a resposta foi que alguém da família ou uma delas ia morrer. Bom, ele conta que ouviu o que elas disseram, ouviu o que elas tinham para dizer e depois disso deu uma baita bronca nelas, dizendo para que nunca mais mexessem com essas coisas. E ele termina dizendo aqui que talvez não tenha nada assim de muito sobrenatural no que ele descreveu, mas o fato daquele grupo de meninas virem até ele e aquela menina chorando daquele jeito, em desespero, aquilo chamou a atenção dele. Será que realmente houve alguma morte na família daquelas meninas depois disso? Possessão na escola. A moça que nos conta esse relato mora no interior do Rio Grande do Norte. Ela tem 15 anos, mas isso aconteceu em 2017, quando ela tinha 13 anos. Ela conta que em 2017 ela estava estudando numa escola lá da cidade dela mesmo, quando no meio do ano, lá por agosto, entrou uma menina nova na escola. E a escola toda falava e falava muito dessa menina. Havia rumores de que ela tinha mudado de escola porque ela havia sofrido várias possessões na escola anterior. Mas ninguém deu muita bola para isso porque a galera falou, isso aí é fofoca. Essa menina nova que entrou na escola, que aqui ela vai chamar de Carla, tinha uma certa raiva guardada de uma outra amiga da moça que nos conta esse relato. A quem ela vai dar o nome de Bruna. Todo mundo da escola sabia da briga dessas duas, entre a Carla e a Bruna, por conta de um garoto lá da escola. Ela conta que num determinado dia, ela e a amiga dela, Bruna, estavam na escola, estavam na sala de aula, tinha tocado o sinal, as duas estudavam na mesma sala, a Carla estudava na sala ao lado. Tocou o sinal e as duas já estavam dentro da sala de aula, ia começar o primeiro período. Enquanto isso, a Carla estava no corredor ali da escola com uma outra amiga indo em direção ao banheiro. Até que a Carla parou e disse, você sabe que eu sinto quando eu vou começar a ter uma crise, né? E a amiga dela respondeu que sim. E a Carla disse, então, vai começar uma. Depois disso, a amiga levou a Carla até a diretoria, dizendo que tinha começado a acontecer o negócio lá com ela, sei lá, ela começou a ficar possuída, alguma coisa do tipo, ela estava em crise. Então a diretora pediu para a amiga da Carla voltar para a sala de aula e se trancar lá dentro. Depois disso, os próximos minutos foram de total terror na escola toda. Todos foram alertados a ficarem trancados em suas salas de aula, inclusive, principalmente, a Bruna. A moça que nos conta esse relato diz que da sala delas, dela e da Bruna, dava para ouvir os gritos estrondosos da Carla lá na diretoria.
E essa menina, a Carla, estava sendo segurada. E essa menina, a Carla, estava sendo segurada por umas 6 pessoas. Diz que essa menina era muito magrinha, ela pesava no máximo uns 46 quilos. Todos sabiam que aquela voz não era dela, nem aquela força, aquilo não vinha dela. Ninguém sabe como, mas no meio dessa bagunça ela se soltou dessas pessoas e saiu andando pelos corredores da escola, gritando, berrando coisas como "eu vou matá-la". Lembrando que a garota que a Carla não gostava era a Bruna, que é amiga da moça que nos conta esse relato e estudava na mesma sala. Então todo mundo supôs que ela estava falando da Bruna, que ela queria matar a Bruna. E ela disse que não duvida não que essa garota conseguisse mesmo matar a Bruna, ela estava com uma força descomunal. Enquanto os gritos dela continuavam, os alunos ficavam dentro das salas de aula rezando e os professores segurando eles lá dentro, mantendo as portas fechadas e os alunos dentro de suas salas de aula. Ela conta que a sala dela ali começou a rezar também, rezaram tudo que eles sabiam rezar, começaram a cantar música gospel até que os gritos pararam. Levaram essa menina para casa e as aulas continuaram como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, os alunos tiveram que fingir que nada tinha acontecido no dia anterior, porque a Carla nunca se lembrava das coisas que ela fazia durante uma possessão. Seria mesmo possessões ou algum distúrbio psiquiátrico? Escolas de inglês assombradas. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos, é professora de inglês há quase 9 anos e já lecionou em 4 escolas de idiomas, sendo que em 3 dessas escolas ela presenciou algo sobrenatural. Na primeira escola que ela deu aula, portas batiam sozinhas, alarmes eram disparados sem ninguém ativá-los e outras coisas mais. Ela conta que um dia estava tomando conta da recepção, porque ela estava sozinha ali na escola, quando ouviu uma porta lá dos fundos bater. Só que, por exemplo, a janela dessa sala que ficava nos fundos da escola, onde a porta bateu, a janela estava fechada. Todas as janelas estavam fechadas porque estava chovendo, portanto não havia corrente de vento para essa porta bater sozinha. Quando ela foi até essa sala para abrir a porta, aí que ela constatou que a janela estava fechada. E no mesmo instante que ela estava ali naquela sala dos fundos, onde a porta bateu, no que ela abriu a porta dessa sala, a porta da sala na frente da recepção bateu também. Aí ela correu para essa sala da frente para abrir a porta e viu que a janela também estava fechada. E assim que ela virou as costas, as 3 portas, porque ali havia 3 salas de aula, e as 3 portas, bateram. Nessa hora ela já estava orando, já estava ali rezando, e quando ela foi lá e abriu as 3 portas das 3 salas, todas as janelas estavam escancaradas. O que era impossível, porque as janelas eram daquelas antigas de correr e elas tinham um trinco. Bom, ela fechou tudo, secou as salas, porque estava chovendo, entrou chuva, orou na escola inteira e engoliu o medo, porque ela teria que ficar sozinha ali até a noite. Na segunda escola em que ela lecionou, foi pior ainda. Ela conta que na escola inteira tinha câmeras de segurança, porque o dono tinha um outro comércio, então ele ficava no outro local, mas queria ver o que acontecia na escola também, já que ele não tinha tempo de ficar na escola, E nessa escola sempre relatavam, tanto funcionários quanto alunos, relatavam coisas sobrenaturais que aconteciam ali. Mas o fato mais estranho aconteceu numa noite em que ela dava aula, por volta das 8h30 da noite. Durante a aula, uma das alunas teve o cabelo levantado e puxado por algo invisível. E em seguida, a porta abriu e fechou sozinha, como se quem tivesse puxado o cabelo dela tivesse saído correndo pela porta. Passado alguns minutos depois disso, 2 alunos que estavam sentados perto da janela, os 2 olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando. Ela disse que não deu muita atenção ao que eles disseram, afinal o dono da escola já estava ficando meio bravo com essas histórias de fantasmas.
e proibiu todos os funcionários de darem corda para esse tipo de assunto. Quando a aula dela terminou, por volta das 9 horas da noite, ela foi até a recepção para entregar a lista de presença da sala de aula dela, quando encontrou a recepcionista chorando. Ela chorava muito e contou que por volta das 8h30 da noite, ela escutou alguém chamando por ela lá na sala dos fundos, onde outro professor estava dando aula. Mas quando ela chegou lá, ela não viu ninguém. Só viu a maçaneta da porta desse outro professor mexendo freneticamente, como se alguém estivesse tentando abrir essa porta. E então ela ouviu um urro de dentro dessa sala, mas foi tão forte, tão alto, que ela tomou um susto que chegou até a cair para trás. Ela caiu no chão. Dentro da sala desse outro professor, no mesmo instante, ele e os alunos relataram que alguma coisa pulou a janela e arrebentou as persianas. A coisa invisível saltou para o corredor de fora e correu até a frente, correu até a recepção. E ela diz que sabe disso porque foi o que os alunos dela relataram que viram. Lembra que os dois alunos olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando? E ela diz que enquanto elas estavam conversando a respeito disso ali na recepção, ela e a recepcionista, quando elas estavam conversando, um relógio despencou da parede e quase caiu na cabeça de um aluno. A partir desse dia, vários alunos começaram a relatar que viam uma criança japonesa correndo pela escola. Mas isso ela já não sabe se é verdade ou invenção. Já na terceira escola, ela conta que objetos se moviam na frente das pessoas. Eles ouviam espirros em cômodos totalmente vazios, viam vultos, sentiam um cheiro de podre em alguns pontos da escola e também pingava larvas do teto. Na verdade, eles não viam de onde vinham as larvas. Quando eles olhavam para o chão, lá estavam elas. Elas caíam do teto, mas não tinha furos no teto, não tinha de onde elas caírem de lá de cima, mas elas, como se materializasse lá em cima e caísse um monte de larva no chão. E mesmo após uma dedetização, as larvas não paravam de aparecer. Enfim, ela está chegando à conclusão de que escolas de inglês têm imã para espíritos. Escola da Infância Assombrada. A moça que nos conta esse relato tem 36 anos e ela diz, sabe aquelas histórias de colégios? Então, na escola em que ela estudou e se formou no ensino médio, tinha várias histórias e várias coisas paranormais que ela inclusive presenciou e que nunca saíram da lembrança dela. Uma vez ela conta que estava ela e a tia dela na sala dos professores. A tia era professora nessa escola também, mas dos pequeninos. Ela conta que estavam rodando as provas que iam ser aplicadas por ela no dia seguinte para a turma dela. Estava ali passando as folhas de papel no mimeógrafo. Quem lembra aí do mimeógrafo? Era como a gente fazia cópias das folhas das provas, saía molhadinha e cheirando a álcool. Quem lembra? Ela conta que tinha por volta de 11 anos de idade e estudava de manhã, mas algumas vezes ela ficava depois do período de aula dela, à tarde, junto com essa tia, que dava aula à tarde. Ela conta que gostava de ajudar a tia dela conforme ela podia e gostava de ficar ali mexendo no mimeógrafo e tal. E um dia essa tia dela precisou sair um pouquinho e ela ficou sozinha ali na sala fazendo as coisinhas conforme a tia havia orientado. Ela conta que a porta do auditório da escola ficava bem em frente à porta da sala dos professores e a porta da sala dos professores ficava sempre aberta, então ela podia ver a porta do auditório de onde ela estava. Eis que ela começa a sentir, a ter uma sensação estranha de que estava sendo observada, só que de frente. Aí ela erguia a cabeça, olhava para a porta cinza à frente dela, ali do auditório, não tinha ninguém. Daí, instantaneamente, ela começou a lembrar de umas histórias que os estudantes contavam ali, da aparição de uma velha, que sempre aparecia por aqueles locais ali da escola, nesse horário aí de tardezinha, sabe, no final da tarde, quase chegando à noite. E diz que escutavam as gargalhadas dessa velha perto da quadra. Ela conta que a escola era enorme e essa sala de apoio dos professores
ficava bem desse lado mais sombrio e deserto da escola. Quase ninguém ia para esse lugar nesse período da tarde. Foi aí que o pior começou a acontecer. Ela escutou um ranger de portas, a porta rangindo assim, a porta de frente a ela. E ela gelou da cabeça aos pés. Ela conta que a tarde já tinha caído, mas parece que estava mais escuro do que ela tinha acabado de reparar poucos minutos antes. Parece que escureceu assim, ó. E a porta que se abria lentamente parece que parou de abrir no meio do caminho e abriu o restante de uma vez só, numa pancada. Como se alguém tivesse aberto devagarinho até um ponto e depois tivesse socado a porta para bater na parede e abrir com tudo, sabe? Nesse ponto ela conta que já tinha paralisado e já estava prestes a fazer xixi nas calças, rezando para alguém chegar logo ali e acabar com aquela cena de terror congelada ali na frente dela. A porta então se escancarou com um estrondo e ela não conseguia se mexer. E dentro do auditório ela viu uma bolsa pendurada em uma cadeira e viu uma menina que estudava numa série mais avançada que a dela. Essa menina olhava estupefata para a moça que nos conta esse relato. E então as duas olharam para a bolsa ali na cadeira do auditório e essa bolsa começou a levitar sozinha. A bolsa subiu no ar e desceu num impulso só. Depois disso, ela diz que só lembra dos gritos dessa menina e lembra de sentir as pernas dela batendo uma na outra, assim, ó. E ela sair correndo pelos corredores da escola, berrando, chorando, gritando, chamando pela tia dela. Ela conta que corria loucamente, cega pelas lágrimas, de medo, sem conseguir olhar para trás. E conta que nesse dia ela dormiu agarrada na tia dela, que morava na casa junto com ela. E ela conta que nem se mexia na cama, ela tinha medo até de respirar. Judiação. Outra vez, ela conta que estava ela e uma amiga da classe dela fazendo um trabalho dentro da sala de aula mesmo. Elas resolveram almoçar no colégio mesmo e se dirigiram até a sala de aula que ficava aberta para alunos que quisessem ficar lá para estudar, usar a sala para fazer trabalhos, enfim. Ela lembra que a sala delas era a maior do colégio, elas estavam na 6ª série. Ela conta que elas estavam passando a matéria, a amiga dela sentada na mesa do professor e ela empurrou uma carteira para frente assim, para ficar sentada de frente para essa amiga. E num dado momento que essa amiga lia alguma coisa, ela parou e elas escutaram um choro. Um choro que de início era fraquinho, mas com o tempo ele foi aumentando conforme elas iam percebendo que ele vinha de trás da moça que nos conta esse relato. A amiga dela parou de ler e as duas ficaram prestando atenção quando elas viraram olhar para o fundo da sala. Da parede branca, o choro de um bebê ecoava pela sala de aula. Nisso, a amiga dela começou a gritar muito e o choro cessou. E ela, perna para quem tem, saiu correndo da sala e a amiga correndo atrás dela. Ela conta que estava com tanto medo. Que ela saiu correndo desesperada, que ela não viu a árvore que ficava em frente ao banheiro e deu com a cabeça num tronco da árvore e desmaiou. Quando acordou, ela já estava em casa, com o pai e com a mãe dela atônitos em cima dela. E ela diz que esses 2 casos que ela relatou aqui são só aperitivos de muita coisa que já aconteceu nesse colégio. Antes de continuar, quero falar para vocês que para aproveitar aí que a gente tá no clima de escolas e coisas assustadoras que acontecem nas escolas, já que vai começar as aulas aí, nada melhor do que a camiseta da loira do banheiro. Olha só, nós temos aqui a camiseta da loira do banheiro, que é essa que eu tô usando, e essa aqui também, olha lá, camiseta branca da loira do banheiro. Tem também outras aqui, como por exemplo, a Serial Killer Collection, olha aqui, e a da Área 51. Aqui, Área 51. Dá uma fuçadinha lá na loja assombrada e veja melhor essas novas estampas em camisetas brancas. O preço é demais, R$ 49,90 cada uma. O link tá aqui na descrição. Gente do céu, por que escola é tão assombrada, hein? Sempre tem uma história de assombração em uma escola. Na sua, tem também? Conta o relato pra gente.
Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. E bom início de aulas aí. Tchau!